A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 2, que tem como título O Propósito dos Dons Espirituais. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2021, a revista que vem falando sobre dons. Então vamos começar aqui a falar sobre o propósito dos dons. A gente já teve uma aula, a primeira aula, onde nós falamos de dons de forma um pouco mais geral. Agora esta aula será um pouco mais específica. Então já entendemos aí um pouco sobre o propósito dos dons, tá? Já foi falado na aula anterior, de forma bem assim genérica, podemos dizer, sobre o real propósito dos dons espirituais. Nesta aula a gente vai entrar em detalhes sobre este tema. Então, um tema muito importante. A gente sabe que os dons espirituais eles devem ser buscados pelos crentes, tá? O crente tem que buscar, todos os crentes podem sim receber dons espirituais, isso foi falado na aula anterior, ficou bem claro isso, não é restrito para um grupo, um grupo de elite da igreja, não. Dons espirituais são para todos os crentes, todos podem sim buscar os dons espirituais. A gente abordou na aula de destaque também, de forma mais detalhada, sobre os dons, onde foi apresentado ali até mesmo que um talento natural que nós temos, que pode ser usado em prol do reino de Deus, o Espírito Santo pode potencializar este talento e ele ser usado ali, né, para a edificação do corpo de Cristo, tá? De forma geral, tá? Usando o dom, esse talento potencializado pelo Espírito Santo, pode ser usado como, de forma geral, assim, em prol do reino de Deus. Tá? Não é algo individual, mas é algo coletivo, voltado para o reino de Deus. Então, todos os talentos, até mesmo aqueles, né, naturais, eles também foram dados por Deus. E se você usar eles no reino de Deus, o Espírito Santo pode te capacitar para você fazer isso com mais excelência, de forma mais, podemos até dizer assim, mais sobrenatural. Então, os dons espirituais estão aí disponíveis para todos os crentes. Aqueles que buscam os dons, esses vão receber e vão usar em prol do reino de Deus. Então, esta aula, a lição 2, ela é muito importante para nós entendermos este propósito, porque muitas pessoas começam a exercer na igreja alguma atividade, o Espírito Santo capacita, mas essa pessoa começa a meio que se exaltar, essa pessoa começa a fazer aquilo para si mesmo, para trazer benefício próprio e não em prol do corpo de Cristo de forma geral. Então está errado. Então a gente precisa entender o real propósito dos dons espirituais. Esse é o objetivo desta aula. Então você que é professor da EBD e vai ministrar esta aula, que você possa incentivar os seus alunos a buscarem os dons, mas da forma correta, para serem usados da forma correta. Então aqui a gente vai, antes de começar a aula, quero só apresentar o conteúdo que nós temos no site ebdenfoco.com. Se você ainda não acessou o nosso site, acesse agora, é muito simples, ebdenfoco.com, você vai ver todo o conteúdo lá. Esta aula aqui é publicada em vídeo no YouTube e também dentro do site. Se você já está dentro do site, beleza, tudo bem. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em outro lugar, vale a pena você entrar no site. Temos a aula em áudio, um subsídio em PDF, o vídeo de destaque, o vídeo de dicas, então um conteúdo completo para você aí da revista de adultos e jovens. Nós temos também o conteúdo premium, que é da assinatura, relacionado à assinatura do EBD em Foco, que tem o slide em PowerPoint, o curso baseado no tema da revista e estudos em PDF, sermões em PDF, que você pode usar na sua igreja. Então este slide que eu estou usando aqui, ele está disponível dentro do site ebdenfoco.com para quem é assinante. O curso vai ser lançado esta semana. Você vai ter acesso a este curso, quem é assinante, e quem é assinante também tem acesso aos sermões em PDF para ministrar e aprender mais sobre outros temas. Então acesse ebdenfoco.com. Nós temos o nosso WhatsApp, 94 98409 2869. Nosso WhatsApp aqui, a gente tira dúvidas das lições e dúvidas também relacionadas ao acesso no site. Vamos para o nosso texto áureo da lição, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então, nós, Paulo falando aqui aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 12, falando para eles aí que desejam dons espirituais,
Então, procurar aí com sabedoria, procurar, né, usar os dons para a edificação da igreja e não para benefício próprio. Então, isso aqui fica para nós refletirmos esse versículo aqui. Então, a verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, sempre que falamos de dons, estamos falando aí de benefícios para toda a igreja. A passagem bíblica principal aqui, né, a leitura bíblica em classe, é 1 Coríntios 12, de 8 a 11, 13, 1 e 2. Na verdade, o texto completo é todo o capítulo 13, né, no caso 12, 13 e 14. Tá? Capítulo 12, 13 e 14. Eu recomendo você ler estes 3 capítulos para você compreender as instruções do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais, que é o que nós vamos falar nesta aula. Então a gente vai pular essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas ela é muito importante e eu recomendo que você leia esses 3 capítulos. Vamos para a nossa introdução, que fala assim: nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Então aqui nós vamos ver o verdadeiro propósito. Nós sabemos que os dons do Espírito são recursos imprescindíveis do Pai para seus filhos. Então são recursos que Deus deu para os crentes aqui na terra, para ser usados aqui, né, nesse período, até Jesus voltar, para a igreja, tá? É voltado para a igreja. Os dons são dados para os crentes. Isso é muito importante. Tá? O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Então, sempre que falamos de dons espirituais, estamos falando de algo coletivo, voltado para o fortalecimento do corpo de Cristo. Tópico 1. Os dons não são para elitizar o crente. Então, no tópico 1.1, vamos fazer uma pequena introdução sobre a igreja, né? A igreja coríntia, a cidade de Corintos. Tá? No caso aqui, Corinto, né? A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, né? Sendo uma das mais importantes do Império Romano. Então, essa cidade era uma cidade muito grande, tinha mais de 500 mil habitantes, tinha um comércio muito forte, ficava ali perto do mar. Então, assim, uma cidade muito movimentada, muitas pessoas. Então, assim, é uma cidade realmente, até para os padrões modernos, uma cidade grande, uma cidade importante, uma cidade com muita tecnologia. E ali estava localizada esta igreja, tá? A igreja que Paulo escreve esta carta, a igreja que está localizada na cidade de Corinto. É uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. No caso lá, tinha vários deuses, templos, estátuas de deuses, e as pessoas adoravam vários deuses e tinham vários tipos de cultos ali na cidade de Corinto. Então, durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Isso pode ser observado em Atos, né, Atos 18, do 1 até o 18. Fala assim, ó, depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Aí no versículo 18 fala assim, e Paulo ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila tendo apado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então aqui uma observação, né, sobre Paulo ter chegado a Corinto, depois ter saído e passado muitos dias. Não diz quanto tempo ele passou ali. Pode ter sido 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então a gente não sabe quanto tempo, mas Paulo conhecia muito bem aquela cidade e aquela igreja. Então, por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar que aquela igreja, daquela igreja, que nenhum dom lhe faltava. Tá? Paulo fala em 1 Coríntios 1,7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus. Então aqui fica bem claro que a questão dos dons, ali para aquela igreja, não era falta de dons, tá? O problema deles não era a falta de dons, mas era o mau uso dos dons. E deixa bem claro, Paulo deixa bem claro aqui, que a questão dos dons está relacionada também à vinda de Jesus. Então é até a volta de Jesus. Enquanto Jesus não voltar, os dons são importantes para a igreja.
Então, os cessacionistas, aqueles que dizem que os dons foram apenas para a igreja primitiva, esse versículo aqui de 1 Coríntios 1,7 joga por terra, né, esse argumento deles, porque está bem claro aqui, né, que de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus. Então, enquanto Jesus não voltar, os dons espirituais, eles são sim importantes para a igreja. 1.2. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Bem, né, os dons do Espírito concedido por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Então a ideia aí era a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. A ideia é que eles realmente fossem cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo com dons espirituais para pregar o Evangelho. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e outros problemas. Então a gente sabe que esta igreja era uma igreja problemática, uma igreja que não faltava nenhum dons, mas que usava os dons da forma errada, e muitos problemas ali internos nessa igreja atrapalhava a vida espiritual dos crentes. Em momento algum, o texto bíblico diz que todos os crentes tinham esses problemas, não é que todos os crentes ali estavam envolvidos com divisões, com inveja, com imoralidade sexual, não é bem assim. Tá? Isso acontecia dentro da igreja, mas tinha crentes fiéis, crentes que não se envolviam com essas coisas. Tá? O problema maior dessa igreja era a tolerância a estes erros. Aí Paulo vai tratar deste assunto nas cartas, nas suas 2 cartas à igreja de Corinto. Tá? Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Ou seja, ser cristã e ao mesmo tempo ser carnal, podemos dizer assim. Tá? Como que pode isso? Porque Paulo fala lá com eles, 1 Coríntios 3:1, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Vocês parecem que não cresceram, Paulo está dizendo isso, né? Vocês parecem que não evoluíram, vocês continuam meninos na fé. Eu não posso oferecer para vocês uma comida melhor, uma comida com mais força, com mais substância. Tá? Eu tenho que oferecer para vocês o básico do básico ainda, porque vocês ainda são meninos. E Paulo pega pesado, chama de carnais, e mais uma vez Paulo fala isso. No versículo 3 ele fala assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então Paulo aqui está chamando a atenção deste grupo de crentes que ainda estavam envolvidos com obras da carne, com as obras da carne. Então assim, surge aqui o questionamento, será que eles realmente eram crentes? Será que eles realmente eram salvos? Ou o fato de Paulo chamar eles de carnais, Paulo só está falando assim de crentes verdadeiros, mas que erraram e pecaram e caíram em algum pecado específico. Tá? Não dá para saber exatamente por que Paulo usa essa palavra carnal. Eu defendo a ideia de que Paulo está falando aqui para um grupo específico que estava dentro da igreja, mas que ainda não tinha se convertido. Tá? Muitos ali estavam participando, mas ainda eram carnais, ou seja, não eram convertidos de verdade. E tinha outros que eram convertidos, que eram salvos, mas ainda não tinham amadurecido. Então ainda estavam no começo da fé cristã, mas assim, com o passar do tempo, eles não evoluíram e continuaram como meninos, tá? Como meninos em Cristo. Então Paulo vai usar essa expressão aqui, talvez se referindo a estes 2 grupos, tanto o grupo dos que não eram salvos, os que não eram salvos, mas estavam na igreja, e o grupo dos novos convertidos que não evoluíram e continuaram como meninos. Com certeza, naquela igreja tinha também crentes espirituais, crentes maduros, talvez era minoria, tá? O texto bíblico não exclui essa possibilidade. Tá? Muita gente pega o texto bíblico e quer generalizar, mas eu acredito que dentro da igreja de Corinto tinha sim crentes maduros, fiéis, que sabiam usar os dons da forma correta.
O problema ali é que estes crentes maduros, eles não estavam corrigindo os crentes novos, não estavam atuando em prol do crescimento espiritual deles. Então estava faltando aí uma ação desses outros crentes, e Paulo vai entrar com esta ação. Então, com este relato, aprendemos também que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Muitas vezes a gente vê na igreja pessoas exercendo ali algum ministério ou atuando em algum dom espiritual, mas que essa pessoa ainda não é um crente muito maduro, é um crente ainda que tem alguns problemas de maturidade cristã. E a gente observa que o dom espiritual é diferente do fruto do Espírito. São duas coisas diferentes. Isso foi estudado na revista anterior. Falamos sobre dons e falamos sobre o fruto. O fruto tem a ver com o crescimento espiritual, com maturidade. Já o dom não, é diferente. O dom ele pode ser dado até a um crente imaturo. Tá? Isso aí a gente vai observar que não é sinal de espiritualidade o fato da pessoa ter um dom. Então, uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Então, assim estava a igreja de Corinto, com muitos problemas, mesmo assim, ali estava atuando os dons espirituais, né, sendo usados ali de certa forma, talvez não da forma correta, mas tinha dons e eram usados. 1.3. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Vamos explorar mais esse ponto, né? Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais do que os outros. Então, quando alguém tem um dom, fala em língua, profetiza, muitos pensam que ali tem alguém que está realmente num nível superior. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, é um presente de Deus, é algo gracioso, não é por mérito. Então, uma pessoa que tem dons espirituais, ela não é mais espiritual do que os outros. Simplesmente foi a graça de Deus que atuou na vida dela, sem mérito algum, tá? Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Então, a questão do nosso relacionamento com Deus, desde o momento da salvação até o dia que Jesus voltar ou nós morrermos, vai ser o quê? A graça de Deus atuando na nossa vida. Fomos salvos pela graça praticamos boas obras, pela graça recebemos dons espirituais e pela graça nós vamos entrar no reino celestial. Então tudo é pela graça, pela bondade e a misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Mateus 7, 22 e 23 está escrito assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente observa nos dias de hoje muitas pessoas que saem por aí dizendo que têm dons, que realizam milagres e coisas sobrenaturais. Assim, apesar de ter por aí muitas explicações para isso, a gente tem que entender que o que vai caracterizar o verdadeiro cristão é um compromisso com Cristo, é a fé em Cristo como Salvador, é uma vida de santidade, é isso que vai caracterizar o verdadeiro salvo. O verdadeiro salvo não vai ter como característica alguém que expulsa demônio, alguém que opera milagre. Não, essa não é a característica. Temos que olhar o comportamento da pessoa, as suas ações, as suas palavras, tudo que ela faz. Então, tudo isso vai caracterizar o verdadeiro cristão, não aí a realização de milagres. A gente observa muitos pastores de igrejas neopentecostais, principalmente, que realizam milagres, pelo menos dizem ser milagres.
Pelo menos eles apresentam lá como se fosse realmente um milagre, algo extraordinário. Mas quando a gente vai ouvir a pregação deles, eles não falam de pecado, eles não falam de arrependimento, eles não falam de mudança de vida, eles só falam de dinheiro, a ganância ali por ter mais dinheiro. Tudo isso é o que caracteriza a mensagem dessas pessoas. Então, apesar de alguém falar assim, nossa, esse pregador ele é usado por Deus, então ele está falando o que é correto. Muito cuidado com isso, muito cuidado, porque muitos desses são os que vão chegar naquele dia. Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos isso, isso e aquilo. Então, assim, muitos vão fazer isso. Então, são muitos desses que a mensagem é totalmente deturpada, não prega o verdadeiro evangelho e fica ali achando que o fato de estar realizando algum milagre já caracteriza ele como salvo. Isso não é verdade. Tópico 2. Edificando a si mesmo e aos outros. 2.1. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Paulo vai falar sobre a questão das línguas, o dom de línguas na igreja. Então, quem fala em línguas está edificando a si mesmo. Então, Paulo estimula os crentes a cultivarem sua devoção particular ali, né, no seu quarto, com Deus, orando em línguas, tá cheio do Espírito Santo. Paulo ele estimula isso, tá? Isso faz parte da vida cristã, tá? Como objetivo de edificarem a si mesmo, ou seja, esse momento em particular com Deus é para a minha vida, é para a minha edificação. O seu momento particular com Deus é para a sua edificação. Lá você vai falar em línguas, você vai orar, você vai chorar, você vai gemer, você vai buscar mais de Deus. Então aqui está falando de uma edificação pessoal. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia falar em línguas publicamente. Paulo também não está proibindo de forma geral. Olha, vocês não podem mais falar em línguas de maneira nenhuma na igreja. Mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se o seu relacionamento com Deus. Então, o dom de línguas, as línguas estranhas, é para edificação pessoal. E Paulo vai orientar ali que se for falar dentro da igreja para que todos possam ouvir, que haja alguém para interpretar. Se não tiver ninguém para interpretar, então que fique calado. Paulo fala isso. Se você for falar em línguas estranhas alto na igreja, ou você interpreta ou alguém interpreta. O escritor da revista, o pastor Reinaldo Renovato, ele deu um exemplo lá no livro de apoio. Ele foi pregar em uma igreja e chegou lá, um falava a língua dali, outro falava de lá, outro falava de lá. Ele não conseguiu pregar. Ele foi convidado para essa igreja, como ele não era o pastor da igreja, ele não entrou em detalhes em chamar atenção nesse sentido. Mas ele se sentiu incomodado e não conseguiu, teve que encerrar a mensagem antes do tempo, antes do que ele tinha planejado, porque realmente a igreja não estava prestando atenção na sua pregação. Então, um culto bagunçado, um culto sem ordem, meninos no evangelho, meninos em Cristo, tá? Eram espirituais, eram crentes, realmente mudados, transformados, mas que não tinham entendimento do uso correto dos dons espirituais. Então, falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa, mas que você tem que fazer isso em particular, ali você com Deus, e Deus vai te honrar, tá? Se você for falar em público, que haja interpretação. 2.2. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Então, os crentes ali, eles realmente tinham dons espirituais e falavam em línguas e profetizavam e tudo mais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Eles não tinham entendido bem o propósito dos dons espirituais. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então aqui está bem claro o propósito dos dons. Para a edificação da igreja. É para ser usado de maneira coletiva, não individual. Então você que vai ser usado com dons espirituais, procure saber quantas vidas estão sendo impactadas com o seu dom,
Quantas pessoas realmente estão ali sendo abençoadas com o seu dom? Não fique com ele para você ou para se exaltar, mas use para a edificação da igreja. Então, em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. É muito melhor buscar dons espirituais do que ficar preocupado com bens materiais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Muitas igrejas por aí enfatizam as bênçãos materiais, enfatizam a questão da prosperidade e esquecem de buscar realmente os dons espirituais como edificação do corpo de Cristo. Então isso tem acontecido e buscar dons espirituais é algo que todo crente deve fazer. Não é restrito somente aos obreiros ou alguma elite da igreja, uma elite espiritual da igreja. Não é bem assim. Dons espirituais são para todos os crentes e deve ser usado para a edificação do corpo de Cristo. 2.3. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isso é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. Então tem um momento que Paulo começa a falar da questão do dom de línguas e o dom de profecia. Parece que ali, né, pelo seu contexto, Paulo está incentivando os crentes a usarem de forma pública o dom de profecia e não o dom de línguas. Porque no dom de profecia, todo mundo vai entender e toda a igreja vai ser edificada. O comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz sobre esse texto assim, ó: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Então, falar em línguas beneficia a própria pessoa que está falando, porque é algo da intimidade dela com Deus. Agora, profecia é para toda a igreja e todos são edificados. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Então, seja crente ou não, a edificação é para todos. Então, dentro da igreja tem que ter ministração da palavra, o dom de profecia, ou qualquer outro dom que seja inteligível e venha autenticar a mensagem do evangelho, mas que seja algo que impacta a pessoa. Então, falar em línguas é algo muito bonito, é algo muito bom, é algo dado pelo Espírito Santo, mas quando é apresentado de forma pública para todos, as pessoas não são edificadas. Então, a edificação ela vem através de algo que nós podemos entender e também viver, praticar aquilo que foi ali ministrado. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam da mesma fé que nós. 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Olha só o que Paulo está falando. Imagina a seguinte cena. Está lá a igreja, todo mundo cheio do Espírito Santo, todo mundo falando em língua. Aí chega ali o quê? Uma pessoa que não é crente, um infiel, alguém que, quem sabe, até fala mal da igreja, ou quem sabe alguém que tem ali simpatia com a igreja e frequenta a igreja de vez em quando, mas não é crente ainda. Então, entre essa pessoa na igreja, o que é que ela vai pensar? Está todo mundo louco aqui, está todo mundo falando uma língua que eu não compreendo. O que eu vou fazer aqui? Nada, então eu vou embora. Então, Paulo está usando esta situação hipotética. Tá? Hipotética não, muitas vezes realística, tá? Muitas vezes que acontece, talvez acontecia em Corinto e acontece nos dias de hoje também. Então, como eles compreenderão a mensagem do Evangelho, né, em uma reunião que nem entende o que está sendo falado? Então, Paulo vai dizer isso, né? Vocês têm que ter cuidado com isso, no uso desse dom. Assim também vós, o que ele diz, 1 Coríntios 14, 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Né? Falando ao ar, de certa forma que ali não tem conteúdo. Então, falar em línguas é algo particular com Deus e não para ser levado ao público. Eu vejo, infelizmente, muitos pregadores querendo passar a ideia de que são espirituais,
falam em línguas ali no microfone. Tá? Eles começam a falar e a igreja glorifica quando isso acontece. Por quê? Porque na percepção nossa, aquela pessoa está falando em línguas, está mostrando que ela é realmente mais espiritual, que ela ora mais, que ela busca mais. Então, pode-se dizer que a culpa é de todos aí, né? A culpa é de todos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se você vai pregar, se você vai cantar, não tem necessidade nenhuma de você falar em línguas ali no microfone para todo mundo ouvir. Porque se não tiver quem interprete, não vai ter edificação do corpo de Cristo. Vamos para o tópico 3, que traz esse título, né? Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja, 3.1. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Então, recomendo você ler esse capítulo, leia o 13 também, que fala sobre o amor, 12, 13 e 14. Então, Paulo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, quando tem amor no uso dos dons, toda a igreja é edificada e beneficiada com este dom. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, ele fala assim: os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Então, está bem claro aqui, bem claro mesmo, que o uso dos dons tem que ser com amor, tem que ser pensando no próximo, pensando na igreja como um todo. Então, é isso que faz sentido os dons espirituais. É nesse sentido. Para alcançar o seu propósito, tem que ser dessa maneira. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Então, na igreja de Corinto faltava amor e sobrava o quê? Divisão. As pessoas estavam se dividindo. A igreja estava criando partidos, cada um aí querendo dizer que pertencia a um apóstolo específico. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Dizem que até esses que falavam eu sou de Cristo, eles eram os piores, eram os mais arrogantes, eram aqueles que não ouviam os pastores. Então, a igreja que tinha problema na edificação, porque não estava usando os dons com amor. Então, sem amor, sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Então, nesse sentido, colocar o nosso interesse em primeiro lugar está errado. Tá errado. Nós temos que colocar o interesse do próximo em primeiro lugar. Primeiro o interesse do seu irmão, para depois o seu interesse. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então nós temos que ter o amor de Deus para que nós possamos trabalhar no reino de Deus, usando os nossos dons concedidos pelo próprio Deus em prol do reino de Deus. Tá? Tudo isso voltado o quê? Para glorificar ao Senhor Todo-Poderoso. Então, a glorificação de Deus é o fim de todas as coisas. Então, a busca pelos dons espirituais ser usado ali para o crescimento e edificação do corpo de Cristo, pregação do Evangelho para a glorificação de Deus. 3.2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9, tá? Fala aí que a igreja é o edifício de Deus. É algo que é construído, mas que tem uma base, um fundamento. Tá? O fundamento já está posto pelos apóstolos, no caso, é Jesus. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. A partir dali é que tudo vai ser construído. Mas os ministros têm de tomar o cuidado para com as pedras assentadas sobre este alicerce, porque está ali o alicerce que é Cristo, e os ministros vão assentando as pedras, construindo, tá? Pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Então, todos os crentes participam ativamente para a edificação da igreja, a edificação espiritual da igreja, a partir de Cristo Jesus. Tá? Não podemos esquecer isso. Cristo é a base. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Ele fala assim: mas veja cada um como edifica sobre ele,
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então não existe outro fundamento, tá? O fundamento é Cristo, o fundamento é Jesus Cristo. Então não tem como colocar outro fundamento e nós temos que estar sempre ali procurando edificar a partir de Cristo, em Cristo. A nossa pregação tem que ser cristocêntrica, o uso dos dons tem que ser cristocêntrico, os louvores entoados na igreja tem que ser cristocêntricos. Tudo está ali girando em torno de Cristo. Ele é a pedra fundamental. 3.3. Despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro 4, 10 e 11 fala assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus que dá, o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então aqui Pedro passando instruções sobre o uso dos dons. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era um homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. Então o despenseiro era esta pessoa que tinha o seu senhor, onde ele servia da melhor maneira possível e cuidava da despensa, dos mantimentos. Então o despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Então essa era a ideia do despenseiro, tá? Cuidar do alimento, fazer com que ali todas as pessoas da casa se alimentassem bem, comprar o alimento, guardar o alimento, processar o alimento quando necessário, cozinhar e servir à mesa. Dessa forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Então, se você tem um dom espiritual, você buscou esse dom espiritual, use este dom em prol da obra de Deus, para a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui fica a informação importante para todos os crentes, tá? Que todos nós temos que ter cuidado no uso dos dons, tá? Porque o objetivo é fornecer alimento espiritual para a edificação do corpo de Cristo. Então, para todos os crentes. Então, todo crente pode buscar dons espirituais e todo crente pode se beneficiar do uso dos dons espirituais. Quando Paulo fala de dons espirituais, ele usa a analogia do corpo. Tá? Ele fala que o corpo não podia ser só olho, senão não tinha ouvido, não pode ser só ouvido, porque senão não tinha olho, não pode ser, a cabeça não pode ser independente do pé, como se um não precisasse do outro. Então, Paulo usa esta analogia do corpo para falar como que funciona a igreja. Então, na igreja, cada um tem uma função, nenhuma função é mais importante do que outra, todas têm o mesmo nível de importância. Por esse motivo, tá? Todos devem o quê? Usar os dons para o próximo, para o coletivo, para a igreja como um todo e não para si mesmo. Chegamos na nossa conclusão. A conclusão diz assim: a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o evangelho em todo o mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino, dos dons espirituais. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Então, uma conclusão até bem extensa, eu li só a primeira parte aí, mas que deixa bem claro o real propósito dessa lição, para que nós possamos colocar isso em prática, tá? Buscar os dons, mas usar o dom da forma correta, usar o dom para pregar o evangelho, para a edificação do corpo de Cristo, não para a exaltação própria, tá? Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas.
Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, todos nós temos um chamado para servir, para considerar o outro superior, para servir o outro da melhor maneira possível. Então, isso é o uso correto dos dons espirituais. Aquela pessoa que está se exaltando, achando que é melhor do que os outros, esta pessoa está equivocada, ela está errada, ela está usando os dons da forma errada, tá? Está se exaltando, usando ali para se autopromover. Mas esse não é o objetivo é para a edificação do corpo de Cristo. Então chegamos aqui no final da nossa aula, aqui tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Então, você que assistiu até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente e que você possa acessar o site ebdenfoco.com, lá você vai encontrar muito mais conteúdo relacionado à lição. A paz do Senhor, até a próxima aula.